Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians nesse sabadão, o Timão que enfrenta amanhã o Red Bull Bragantino em casa pela rodada do Brasileiro. Mais de um mês sem jogo do Coringão. Comente seu palpite pro jogo de amanhã. Eu já vou estar aqui 3-1, 2 gols do Memphis e 1 do Garro. Comente aí seu placar. Vamos ver como esse time vai se comportar, se o Dorival conseguiu já dar uma cara pro time ali ofensivamente. Vamos ver se a gente vai ver jogadas diferentes. A gente tá sentindo falta. Então, muita informação nesse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada do Timão na informação. Trouxe mais informações, bora pro vídeo. Então, com as informações do Corinthians pra gente aqui que também se prepara pra entrar em campo, Vic. Eu fico impressionada com a sua experiência de piadas ruins, Mariana. Uma boa tarde pra vocês, amigos, pra todo mundo que nos acompanha. Dia diferente aqui no Corinthians hoje, treino aberto, coisa que a gente não tá muito acostumado, viu? Pra repórter de rua, isso aí é muito privilégio, mas é aquele treino aberto de 15 minutinhos, então não dá para ver muita coisa. O que a gente consegue sentir nesses treinos? Ambiente, principalmente, e também ver retornos de jogadores, né? Então, corintiano, fique tranquilo, Yuri Alberto está em fase de transição. Já faz 2 semanas, aproximadamente, que a gente tinha a informação de que ele tinha voltado, né, para essa fase de transição, então ele já está treinando ali no gramado com certa cautela, ainda não foi integrado 100% aos treinos de gramado, mas está fazendo essa transição física, já não está mais considerado como departamento médico. Aliás, o departamento médico do Corinthians está vazio. A gente pode falar também do Memphis, né? Depois de toda a confusão que ficou resolvida, segundo o Corinthians nos passou, que, enfim, conversou com o jogador, falou sobre essa situação, de tudo que aconteceu, ele explicou o motivo da ausência. Memphis também estava fazendo um treino muito feliz ali com os companheiros, dava para ver que o clima estava bem bom nesse sentido. E aí a gente fala para esse jogo contra o Bragantino, né? O técnico Dorival Júnior não vai poder contar com o André Ramalho nem Breno Bidon, que são 2 jogadores que estão suspensos. Fora isso, todo mundo segue à disposição. Existe uma tendência do técnico Dorival também mudar ali a lateral esquerda, então Fabrício Anguilleri, que vinha fazendo essa função, Matheus Bidu pode ganhar para esse jogo contra o Bragantino. O jogo é 7 da noite na Arena Corinthians, jogo importantíssimo para o Corinthians, que tem aí no Campeonato Brasileiro a missão de tentar sair da parte de baixo ali, né? Tá em 10º lugar, quer ficar um pouquinho mais para cima, pode dizer meio tabela, mas subir para ficar um pouco mais tranquilo, até porque já tem 12 jogos nessa temporada. Mari. Valeu, Vic. Obrigada, viu? Trazendo tudo do Timão. Eu acho que esse é um jogo pra gente entender qual vai ser do Memphis. Eu acho que a melhor coisa que pode acontecer pra ele e pro Corinthians, pelo menos em termos de ambiente, ele arrebentar no jogo. Acabar com o jogo, né? Acaba com o jogo, porque senão a corneta vai soar, Jailson. Então, só que é um confronto complicado também pro Corinthians, né? Porque o Bragantino que a gente fala... A gente não, não vou falar a gente. Eu colocava porque o Bragantino não vinha bem. Eu imaginei que o Bragantino fosse ter um ano com mais dificuldades, né? Uma briga mais na parte de baixo da tabela. E o Bragantino tá lá em cima, brigando pela liderança do campeonato. Então, o jogo para o Corinthians vai ser difícil. Pelo que eu tava lendo, né, de prévia, o Dorival não chegou a mudar tanto. Algo que me incomoda é a inversão que o Dorival fez no meio-campo do Corinthians. Beleza, ele dá a primeira volância, né, a camisa 5 ali pro Maicon sair jogando porque ele tem melhor qualidade. Só que ao mesmo tempo ele adianta o Joseph Martinez e o Carrijo para chegar como terceiro homem de meio campo. Você fazer isso com o Carrijo, beleza, joga ótimo. Ponto, até porque ele faz isso muito bem. O meu problema é você fazer isso com o Martinez, né? Eu li também a questão do teste em relação ao Romero de 9, no lugar do Yuri Alberto, para mim é melhor do que usar o Romero aberto pelo lado do campo. Pra mim não funciona tanto. Assim, a ver como vai ser o Dorival, mas a única coisa que me incomoda é essa questão mesmo do meio campo, essa inversão que ele faz, mas ele prioriza a boa saída de bola em vez da chegada ao ataque. Dom, que eu acho que tem isso, né? A gente viu um pouco desse Corinthians, claro, no início do Campeonato Brasileiro, com suas frustrações, mas querendo ou não, os bastidores, gente, você abre, peguei aqui meu celular 2 segundos, cartão corporativo, multa do Memphis, diretoria, a Vicky entra, vai falar do caso Vaidbet. Dentro do campo tem uma responsabilidade muito grande para tentar segurar um pouquinho do que é o Corinthians também nesse momento. E a gente falava no ano passado, é impressionante como o Ramon estava conseguindo blindar todo o aspecto extracampo do campo. Uma hora essa coisa chega. Uma hora chega e eu acho que a situação do Memphis escancara como o extracampo tem influenciado. Então, assim, num Corinthians que não tem movimentações, não tem mudança, confiar muito mais do que possa ter feito o Dorival nesse período. Porque, de fato, acho que a volta pro Corinthians, mais do que para outro clube, potencializa demais o campo.
qualquer coisa boa vai amenizar não só os problemas no campo, mas também fora dele, como o contrário também é verdade. Então acho que o Corinthians é um time que volta, mas volta até pressionado pelo que vai acontecer nos resultados, pelo menos nesse primeiro momento após a volta. Elton, curioso, né? Eu tava pensando, conversando com um amigo meu que é corintiano, ele falando, eu curti o Mundial até jogo do Palmeiras era legal assistir pro corintiano, porque a gente se distanciava da situação real do Corinthians, do noticiário. Então assim, fim do Mundial, volta à realidade corintiana, que parece só piorar, Elton. São assuntos que todos os dias estão nos noticiários esportivos, né? Porque muita coisa nem envolve o campo e bola. O Corinthians com dívidas bilionárias, existe uma falta de transparência muito grande, né? Uma falta de governança profissional, inclusive, né? Porque presidente afastado, vice-presidente assume, o presidente afastado quer voltar, e toda essa guerra política que a gente tem visto de grupos e rivais, né? Desde que a oposição assumiu o clube. Isso faz com que as receitas caiam também, porque perde um pouco a credibilidade. Bilheteria nem tanto, né? Porque a torcida do Corinthians é de fato uma torcida que comparece muito, e eu acho que é o único ponto alto, né, de toda essa história, porque está junto com o clube, não com pessoas, mas isso tem reflexo direto no futebol, né, Felipe? Porque você não consegue montar um time equilibrado, e aí tem essas questões de salários atrasados, jogadores insatisfeitos, o Memphis acaba não aparecendo, isso vai para o campo, é um efeito cascata que faz com que o Corinthians viva essa situação sem fim, porque se a governança ela não é profissional, se você não consegue fazer um clube com uma política, né, mais séria, uma reforma estatutária, uma gestão mais profissional, né, uma pacificação política, porque eu acho que é importante também para o clube andar, isso vai para o campo. E aí preocupa o torcedor, né? Porque fica pensando, como vai ser o time no Campeonato Brasileiro? Será que a gente vai lutar contra o rebaixamento novamente? Será que a gente vai precisar de uma arrancada para poder respirar? Tudo isso leva a instabilidade para o campo. E é isso que, obviamente, também preocupa o torcedor do Corinthians. Eu tô pegando até a classificação, né? O Mundial interrompe aí, desconecta da realidade. O Corinthians, que está na 10ª posição com 16 pontos, vinha aos trancos e barrancos. O primeiro semestre foi ruim no sentido de competições internacionais, cai na Libertadores, cai na Sul-Americana, ganha o Paulista, rompendo ali um certo jejum, e no Brasileiro está numa posição intermediária. Com base no que a gente está vendo de noticiário e questão de futebol, você espera um segundo semestre, futebolisticamente falando, melhor ou pior? É uma interrogação. É difícil falar, né, o que esperar desse Corinthians, porque não dá para dissociar o campo de fora dele. O Dorival é um excelente montador de times. A gente sabe que o Dorival ele consegue blindar elenco, ele consegue fazer o time funcionar dentro de campo de maneira organizada, obviamente se ele tiver peças para isso e se ele tiver um ambiente favorável para isso. Então a gente não sabe, Felipe. Primeiro o Corinthians precisa resolver todas essas questões para minimamente o time se sentir confortável para fazer o seu papel, né, que é jogar e tentar vencer jogos. Mas quando você vê um jogador reclamar de salário, o outro entrar na justiça, o outro não ir para um treinamento, faltar um treino, isso já foi para o campo. E isso é preocupante demais. Por isso, para mim, a interrogação. Tendo todo mundo à disposição, tendo um ambiente mais tranquilo, é pro Corinthians fazer uma temporada tranquila. E acho até uma temporada para brigar ali entre os 8 primeiros, quem sabe até entre os 6 primeiros colocados, beliscar uma vaga até direta na Libertadores. Mas no ambiente que hoje vive o Corinthians, não dá pra gente cravar, né? São muito mais interrogações do que qualquer outra coisa nesse momento. E às vezes eu paro pra pensar e falo, mas como é que o Corinthians chegou nessa situação, velho? Time campeão do mundo, campeão da Libertadores, e de lá pra cá só foi pra baixo. Aí eu vejo o ex-presidente André Sanches dando entrevista e o Augusto Lero Lero dando entrevista também. Aí eu falo, tá, então é por isso que o Corinthians chegou nessa situação. Porque, o que esses caras falam, você não aproveita nada. E eles falam uns negócios uns absurdos que parece que é coisa normal. Meu Deus, então lascado, hein, Mano de Paulo. Mas todo corintiano sabe quem são as pessoas. Sim. Muitos corintianos torceram por essas pessoas. Muitos corintianos enalteceram essas pessoas no decorrer da história. Então o torcedor
também tem todo o direito de mudar de opinião a respeito. Mas, gente, às vezes só numa troca de ideia você já saca o que é. Foram coniventes. Na verdade, assim, a situação Augusto Melo ele não foi eleito porque ele era maravilhoso, porque ele tinha um projeto fantástico, porque todos acreditavam que ele seria a salvação. Ele foi eleito muito mais pela rejeição da chapa anterior. Mas era você uma coisa de tentar que... se evitar... O Augusto recebeu votos para que se evitasse que tivesse uma continuidade da renovação e transparência. Só que ninguém poderia imaginar que o Augusto acabasse sendo a mesma coisa, mas ou até pior. Ninguém podia imaginar? Não, tô dizendo, quando você... Ô, Sombra, no sistema eleitoral... que ninguém poderia imaginar? Não, ninguém pode imaginar, é uma força de expressão. Num sistema eleitoral, onde você tem os candidatos, não tem pra onde você correr. Não, mas aí eu te questiono. Não tem. Veja bem, eu te pergunto. E, Ló, cada um vota do jeito que quiser. Sim. Né? É assim, se você tem dois candidatos que não te preenchem, dois candidatos você fala assim, não é possível. Anula. Sim. Tem aqueles que votam naquele que consideram o menos pior. E tem aqueles que simplesmente falam assim, eu quero que se dane, não apoio nenhum. Sim. Não votaria em nenhum. Sim. Você é o tipo de pessoa que faz o quê? Anula. E você, mano? Eu também anularia a Sombra, mas o grande problema é que se você anular, os outros que virão serão do mesmo nível. Exato. O Corinthians hoje, Sombra, pra falar a verdade, o Corinthians é um bueiro. O Corinthians é um tsunami de merda. Se você olhar, por exemplo, qualquer pessoa que tenha dentro do conselho com força política, porque não adianta nem, tem o nome do fulano de tal. Se o cara não tiver força política, ele não se elege. Os que têm hoje força política, pra mim nenhum me agrada. Entendeu? Então, de verdade, pra mim é tudo mais do mesmo. Primeiro que quando a gente deu a informação que os caras fizeram uma proposta pro Corinthians, aí basta o Corinthians querer acertar ou não, né? Querer contratar ou não o jogador, aí já corre, né? Quem não tem informação, já começa a falar que o cara já tá contratado. Entendeu? Aí é dureza. E eu falei pra vocês, calma que a gente tem que ter cautela com isso, porque o jogador vem pro Brasil, por exemplo, na segunda-feira, e nem vai desembarcar em São Paulo. Ele só ia desembarcar em São Paulo se evoluísse alguma coisa com o Corinthians durante a semana. Mas nada evoluiu. O Corinthians não procurou mais o Carlos Vinícius e a negociação ficou do jeito que estava. Né? O Corinthians recebeu ali a proposta que tinha em mãos, o Carlos Vinícius querendo receber 900 mil por mês, mais ali alguns gatilhos. Eu fui conversar com uma pessoa hoje, e duas, né? Uma fora do Corinthians, depois fui conversar com uma dentro que me confirmou mais ou menos uma ideologia hoje. O Corinthians vai esperar o jogo de domingo, principalmente para saber se vai contratar um centroavante. Porque a função de centroavante não é prioridade no Corinthians. Prioridade é um meio-campista, né? Prioridade é um jogador de beirada de campo. Esse jogador é prioridade. Já o centroavante, não. Então o jogo de domingo pode definir reforços no Corinthians, principalmente no quesito centroavante. Se o ataque resolver, e digo mais, né? E aí fica mais por minha conta. Eu acho que se o ataque resolver no domingão o ataque brilha, os caras vão realmente tirar o pé do acelerador, já que não estão pisando muito em relação a contratar um atacante. Primeiro, a gente está caminhando aí para o meio de julho. Dia 9 de agosto tem eleição dos associados no Corinthians. Tem eleição lá dos associados. E ninguém sabe o que vai acontecer. Vamos supor que o Osmar Stabile contrate um jogador para o Corinthians agora, né? E aí como é que fica? Aí entra um outro presidente depois do dia 9, porque ninguém sabe se é o Stabile que vai permanecer. Depois do dia 9 não, né? Porque ainda vão ser marcadas as eleições do Conselho. E ainda existe a possibilidade do Augusto voltar. Porque uma coisa tá ligada na outra. Você vê, eu tô falando de reforços, jogo de domingo, agora eu já tô em política, porque uma coisa tá ligada à outra, não tem jeito. Então, por exemplo, essa informação que vazou do Andrés favorece o Augusto com os associados. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. O Andrés usou o cartão corporativo do clube, já pagou, né? Já pagou, foram mais de 15 mil reais. O Andrés pagou hoje, quitou a dívida, mas ele usou lá atrás e agora vai pagar por isso. E vou te falar, quem não acredita no afastamento dele, enfim, eu acho que pode acontecer. Só que,
esse fato aqui do Andrés vai pesar a favor do Augusto. Então eu não duvido nada o Augusto não voltar, né? Não voltar no próximo dia 9, tá? Eu não duvido nada, porque para mim, meu amigo, essas coisas aí estão ligadas uma na outra e, enfim, isso tem atrapalhado o Corinthians. Isso tem atrapalhado o Corinthians, né? O pessoal falou assim, o Andrés tinha que ser expulso. E a chance é grande, tá? A chance... Vocês ficam falando que acha difícil, tá? Se você for reparar, né? Às vezes eu vejo comentários, né, o Andrés ele sabe que não vai acontecer nada. Se você for reparar nas entrelinhas, eu reparei as entrevistas, o Andrés está abatido. Hein? Ele está abatido. E depois a gente fala sobre isso, mas vai pro core, tá? Então ele pode sim ser afastado, tá? Excluído, né? Na verdade. E agora tem a questão do Augusto. Enfim. Samir, mas o Augusto foi denunciado pelo Ministério Público. Gente, eu espero que os sócios do clube, os associados, tenham, né, um pouquinho aí de hombridade, né, enfim, de não colocá-lo de volta, porque é um cara denunciado pelo Ministério Público. Só que tem associado que está interessado no seu amigo. O Corinthians é um dentro do Parque São Jorge. O Corinthians é outro fora do Parque São Jorge. O Garro não é lento. Correto, ô Mário. Aliás, eu tenho uma notícia boa do Garro para dar para vocês, né? Vocês merecem notícia boa, seus canalhas. 4-4-2. O único jogador que não é lento é o Garro. E o José Martins, peitinho de pomba, quando corre, ele é até veloz. Só que é o seguinte, quando ele dá um pique na direita, ele volta assim, meu Tasmania. Eu vou arrancar a camisa de alguém, ele é louco. O segundo pique que ele dá na direita, acabou pra ele. Acabou, ele não joga mais depois. Ele não joga mais depois. Sempre assim, entendeu? Então o Martins é lento, eu vou tratar o Martins como lento, porque ele não aguenta aqueles piques que ele dá na direita, ele dá 1 ou 2, depois acabou pra ele. Então o Martins não é veloz, o Michael não é veloz, Carrillo não é veloz, o Garro também não é veloz, mas acelera, ele não é lento, né, pelo amor de Deus, ele é o mais veloz desse time aí. O Memphis não é veloz, o Memphis é o famoso quem corre a bola, tá certo? E o Romero, esse é o jogador mais rápido do universo, né? Esse é o jogador mais rápido do universo, entendeu? Então, eu não curti muito essa escalação, tá? Eu não curti muito. Eu sou a favor de dobrar laterais e colocar o Bidu na segunda linha de 4, entendeu? E esse cabelinho do Superman, Samir? Cara, na escola, tá? Vai ser 4-2-3-1. Vamos lá, então. O Edgar aqui falou, vai ser 4. Vamos lá escalar no 4-2-3-1. Gente, deixa o like aqui, vamos continuar aí com os nossos 2.000 simultâneos. Linha de 4, 4-2-3-1. Linha de 4, a mesma de sempre. Volantes, Michael e Martins. José Martins. Aí, linha de 3. Carrillo, Garro, Memphis e Romero de centroavante. Ou Carrillo, Garro, Romero e Memphis. E, na verdade, se for um 4-2-3-1, o Memphis e o Romero vão trocar de posição toda hora. Agora, notícia boa pra vocês, ó. O Garro tá voando nos treinos, tá? Recebi uma informação de que o Garro, ele chegou no ápice aí da sua forma física, tá 100% recuperado da lesão. Claro que é uma lesão crônica que ele vai ter que encarar a vida inteira, a carreira toda, correto? Mas, no momento, essa intertemporada serviu para isso. O Garro está voando, tá? Recebi muitos elogios em relação ao Garro. Treinou muito bem, veloz, buscando o jogo, chutando, dando passe, correndo muito, vindo buscar a bola lá no pé do volante, na linha de 3 lá atrás, chegando lá na frente, tá com uma vontade, com uma vitalidade, tá recuperado das dores. Cara, a intertemporada parada foi benéfica pro Garro, porque ele tinha voltado, né, antes da parada por causa do Mundial, e tinha jogado muito pouco, né, o Rodrigo Garro. E agora o Garro aí tá voando. Claro, a lesão dele é uma lesão crônica. Então, se o cara se lesiona no primeiro jogo, aí depois vocês vão me cobrar. Pô, tu não falou que o cara tava voando? No treinamento, entrega total. Entrega total. Vi muito elogio, tá? Vi muito elogio, vocês gostam da vinheta, né? Vi muito elogio mesmo em relação ao Garro. Notícia boa, né, Zeca? Fazer o quê?
Você quer que a notícia boa seja o quê? A contratação do Messi? Não tem, velho. Não tem outra, sabe? Segura essa. E outra notícia boa é o Kaique elogiado. E vou te falar, elogiado por pessoas que, pelo menos pra mim, o criticavam. Então, quer dizer, tô sentindo que houve uma evolução. Parece que o garoto tá querendo. Parece que... Também, né, cara, o fato dele ter entrado em campo deve ter mexido com ele, né? No futebol, velho, confiança é tudo. Motivação é tudo. Então, naquele jogo que ele entrou contra o Grêmio, pô, aquilo ali deve ter dado um gás pro menino tremendo, velho. Então aí, Cefel, separando alguns cortes aqui com o ESPN, com o pessoal da Energia 97, também o Samir Carvalho. Mano, domingo tem jogo. Vamos ver como o Dorival vai armar esse time aí. A gente espera um futebol muito melhor do que antes da parada desse Mundial, né? Porque o time tava jogando ofensivamente, tava muito feio. Mano, não conseguia criar uma jogada de ataque. Toda jogada de ataque era um sacrifício pra sair alguma coisa. Defensivamente aí, até que tá legal. Nos últimos 11 jogos, sofreu apenas... não sofreu gol em 6 jogos, né? Então, uma marca boa. Ainda mais com a defesa que a gente tem, com o Mateuzinho, André Ramalho, Kaká, Félix Torres, Gustavo Henrique. Então, é uma marca muito boa. Só que domingo a gente espera aí uma festividade melhor. E, cara, com relação a ingresso, hein? Parece que até agora foram vendidos apenas 20 mil ingressos para o jogo de domingo. Não sei se... por conta dessa facial aí, com certeza, muita gente não conseguiu cadastrar. E pela primeira vez em muito tempo a gente pode ter um estádio aí vazio. Pra gente, abaixo de 30 mil é estádio vazio. Então, vai sobrar muito ingresso. Felizmente, vai acontecer isso nos primeiros jogos, mas depois creio que vai normalizar daqui uns 3, 4 jogos. É bom que acaba com o cambismo. O torcedor comum, que tem pouca pontuação no fiel torcedor, consegue comprar também. E, com relação ao Garro aí, a gente espera que ele, consiga voltar a desempenhar que ele desempenhava ano passado. Claro que essa dor que ele tem no joelho vai acompanhar ele, mas dá pra tratar, jogar. Claro, não pode forçar muito o cara, muitos jogos, aí senão volta de novo, é uma dor chata. Então, vamos ver como vai ser esse ataque aí, porque vai ser o Garro ali, no ataque vai ter o Memphis, vai ter o o Romero no ataque junto com o Memphis. Vamos ver se, né, o Bragantino é um time chato, quando joga contra o Corinthians os caras dão a vida, o goleiro dos caras vira o Neuer. Então, vamos ver como que vai ser domingão. E já deixa seu palpite pro jogo de domingo. Eu vou chutar aqui 3-1 pro Corinthians. Nem vou chutar quem vai fazer gol. 3-1. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do timão, nenhuma informação. Então, até o próximo vídeo. Valeu, fiel. É nóis.